Olá pessoal, voltando com correção da atividade do dia 5, atividade dessa semana, referente à semana que vai de 5 a 9 de setembro, aliás, outubro, semana que antecede ao grande feriado que todos estão aguardando. Então, a atividade foi a mesma que eu utilizei para fazer a explicação do conteúdo, né? Você tinha um mapa mental que eu achei muito legal, que eu encontrei na internet, explicando, acho que de forma bem clara, várias questões aí que envolveram esse primeiro reinado do Dom Pedro I. Primeiro reinado esse que perdurou de 1822 a 1831. Né? Então, vamos aqui para as perguntas. Bom, número 1, ela trazia um documento histórico, né? um, um manifesto dos confederados, né? Da Confederação do Equador, no qual o pessoal, através desse manifesto, batia veementemente no Dom Pedro I, né, dizendo que ele não tinha direito de digamos, dominar o Brasil da forma que ele estava querendo dominar. Eu não vou ler aqui porque é extenso. Vamos direto aqui para as perguntas. O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de insatisfação política contra a letra A, extinção do poder legislativo pela Constituição de 1824 e sua substituição pelo poder moderador. B. Mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao parlamento, o que só era possível aos portugueses. C. Atitude absolutista de Dom Pedro I ao dissolver a Constituinte de 1823 e outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao imperador. E letra D. Liberalização do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais por pressão do grupo português, que já não detinha o controle das grandes fazendas e da produção de açúcar. A opção correta era a letra C. O Dom Pedro I, como nós vimos na explicação, ele dissolveu aquela Constituição de 1823, uma vez que essa Constituição dava muitos poderes ao Poder Legislativo e era uma Constituição que atendia mais aos interesses do Partido Brasileiro, como a gente viu lá no mapa mental. Existiam dois partidos, o brasileiro e o português. E essa Constituição ela foi concebida mais visando os interesses desse partido brasileiro. E o Dom Pedro I, então, ele dissolve essa Constituição e outorga uma outra, que foi de 1824. Outorgar é o mesmo que impor, ele impõe, ele obriga o pessoal no Brasil a aceitar uma nova Constituição, e essa Constituição dava muitos poderes a ele, por conta do poder moderador. Então Dom Pedro I passa a governar como um rei absolutista, por conta do poder moderador. Não podia ser a A, porque o poder legislativo não foi extinto. Apesar de ter sido criado o poder moderador aqui, que é uma coisa correta, mas o poder legislativo não foi extinto. Então, essa parte aí de dizer que o poder legislativo foi extinto anulou essa questão, tornou ela falsa. Letra B. A mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1924 vedava aos brasileiros o direito de se candidatar. Isso também não é verdade. Se você fosse brasileiro e tivesse renda suficiente para poder participar desse processo, você poderia. Então, isso aqui também é falso, certo? E lá na letra D, o grupo português, ele deixa eu ver aqui, liberalização do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais, por pressão do grupo português, que já não detinha o controle das grandes fazendas e da produção de açúcar. Isso aqui também é falso. Número 2. Sobre o processo de independência deflagrado no Brasil em 1822, que implementou o primeiro reinado, é possível dizer que
Letra A. Dom Pedro antecipou-se à estratégia de seu irmão Dom Miguel, que também queria ser imperador do Brasil. B. Foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de Dom João VI. C. Foi um processo coordenado pelos revolucionários latino-americanos como Bartolomé Mitre e Simão Bolívar. E letra D. Foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto, que exigiu o retorno de Dom João VI para Portugal. A opção correta é a letra D, que nós vimos, né, também pela explicação, que quando ocorre a Revolução Liberal no Porto em 1820, as cortes portuguesas exigem o retorno imediato de Dom João VI a Portugal. Então ele vai e deixa seu filho aqui como príncipe regente, e aí os acontecimentos que vêm a seguir levam Dom Pedro I a proclamar a independência no nosso país. Não pode ser a letra A, porque o Dom Miguel ele só vai entrar nesse processo aqui pelo trono, e no caso só em Portugal, a partir de 1830, ali já no encerramento do primeiro reinado no Brasil. Ele assume o trono em Portugal, né, e não no Brasil. E aí, como a gente viu, o Dom Pedro tem que ir embora para Portugal para tomar o trono dele, porque ele estava querendo usurpar o trono da família Bragança, que é a família do Dom Pedro. Letra B, não pode ser essa também, a letra B diz, foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de Dom João VI. O Dom João VI não tinha morrido, como nós vimos. E na verdade ele tinha ido embora para Portugal, então não pode ser essa também. E a letra C não pode ser porque o Bartolomé Mitre e o Simão Bolívar, eles participaram do processo de independência na América Espanhola, né? Então não foi no Brasil. Eles entram como os famosos libertadores da América. E questão 3. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa que o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais. B. Para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual. C. As eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos. E D. O voto não era extensivo a analfabetos e às mulheres. A opção correta é a letra B. O voto censitário é aquele voto que você só pode participar se você tiver uma determinada renda anual. No Brasil era 400 mil contos de réis em produção de farinha de mandioca, nesse primeiro momento. A letra D, ela está até certa, mas aqui está perguntando sobre o voto censitário. Então, como é a questão do voto censitário, ela fica anulada, ela fica falsa. Porque nessa época, analfabetos e mulheres não votavam. E isso vai perdurar durante muito tempo. Só vai ser resolvido esse problema no século XX, mais de 100 anos após esse período aí. Questão 4, para terminar. Em 1823, durante o primeiro reinado brasileiro, a Assembleia Constituinte foi dissolvida. Esse ato pode ser explicado em outras razões, pela letra D aqui, pelo descontentamento do imperador com o anteprojeto constitucional denominado Constituição da Mandioca, no qual o poder ficaria centrado no legislativo e não nas mãos do imperador. Então, foi por esse motivo que o Dom Pedro acabou dissolvendo aquela Assembleia Constituinte e fazendo a de 1824, que vai gerar uma série de insatisfações no Brasil, entre elas a Confederação do Equador. Era isso. Corrija sua atividade aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.